E agora, viu, tá? Seja bem-vindo, meu amigo. Um prazer recebê-lo aqui, uma honra ter você todos os dias. O João Magalhães aderiu pro bloquinho, tá? Isso que voltou ao jornalismo raiz. É o bloquinho que não é o de carnaval, né? Saudade do carnaval. Boa tarde a você, Douglas, e a todos. Estávamos lá no quartel de operações do Sistema Dia de Comunicação, eu, João, fechando o jornal. Olha, rapaz, um quartel de operações, viu? Eu gostei aí da definição do Tássio, viu? Eu e João Magalhães fechando ali a página do jornal, Emily, André dos Santos, fechando também portal, fazendo a cobertura em tempo real. Então, todo mundo ligado no debate, que foi um grande debate para a população piauiense. Tássio Cruz, esse tema é um tema que, por exemplo, a gente fica alegre, obviamente, porque a gente está falando de redução, mas é assim, Tássio, uma redução ainda pequena, não é diante do contexto geral, diante daquelas pessoas que realmente têm dificuldades, e aí a gente pode colocar nessa conta de dificuldades várias categorias, né? A categoria da extrema pobreza mesmo, aquelas pessoas que não são da extrema pobreza, mas não conseguem fazer 3 refeições por dia, aquelas que fazem eventualmente, ou seja, tem vários níveis, mas todos eles representam de alguma forma um nível de pobreza, de dificuldade enfrentada pelo piauiense, pelo brasileiro, né? É verdade. Como você dizia, Douglas, o IPEA divulgou esse estudo de ontem para hoje e os números impressionam mais agora com um recorte positivo. Segundo o órgão, Douglas, esse número de cerca de 3,9% das pessoas do Piauí que deixaram a linha da pobreza extrema se dá principalmente pela estruturação dos 2 auxílios, o auxílio emergencial, que foi concedido ao longo da pandemia, e também o Auxílio Brasil, né, que foi estruturado agora, que está oferecendo cerca de R$600 para cada família, né, em situação de pobreza. E a gente preparou, Douglas, um mapa do Brasil de como deve ser essa redução da pobreza extrema. Aí o quadro do IPEA, a gente vê o Piauí ali no segundo índice, né, entre 3,59% a 3,05% de queda na extrema pobreza. Nós temos estados como o Amazonas, o Acre, o nosso vizinho Maranhão e a Bahia, são os estados com o maior nível, a maior queda mais acentuada no nível de pobreza. E de acordo com o IPEA, Douglas, esses índices, como eu disse, se dá pela implementação do Auxílio Brasil. Então, o avanço do Auxílio Brasil tem proporcionado a saída, né, dessa faixa da população de extrema pobreza. A gente tem, Douglas, os estudos com relação ao Auxílio Brasil no Piauí. O órgão atualizou, e nós temos no próximo quadro os números também do Auxílio Brasil no Piauí, né, que aumentou. Aí a gente vê a projeção mundial, Douglas. Olha como é forte o impacto da pandemia no aumento das pessoas em extrema pobreza, né? A estimativa é que cerca de 115 milhões de novos pobres, entre aspas, 115 milhões de pessoas entraram nessa faixa da extrema pobreza após a pandemia. A pandemia tirou muitos empregos, postos de trabalho, uma crise econômica sem precedentes. Então a gente vê aí a projeção mundial, como o Brasil está diferente, aí a projeção do Brasil, como o Brasil está bem abaixo da projeção da ONU, né? E com a implementação do auxílio emergencial, a conta que poderia ser ainda mais drástica, né? Os números poderiam ser piores no Brasil, tiveram essa redução da projeção, cerca de 2 pontos percentuais aí após a pandemia, bem abaixo do que a ONU projeta para o mundo, né? Do que a ONU projeta para o mundo e para o Brasil. Por que a gente está mostrando esse quadro, Douglas? A gente fala de política a toda hora e momento aqui nas nossas participações no Política do Dia, para mensurar o real efeito do Auxílio Brasil na campanha política, né? Na caminhada para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E os especialistas apontam que essa medida, né, do Auxílio Brasil, esses programas sociais, serão cruciais nessa tentativa de retomada da popularidade do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ontem nós tivemos uma nova pesquisa divulgada e o Bolsonaro reduzindo, apesar de ainda estar 15 pontos percentuais atrás do ex-presidente Lula, segundo esse estudo do Datafolha, ele reduziu a diferença, né, que chegou a quase 20%, então ele reduziu.
os especialistas apontam que esses programas emergenciais, né, tirando, por exemplo, pessoas da linha da extrema pobreza, da pobreza, como você colocou, né, pessoas que não conseguem fazer refeições 3 vezes por dia, são exemplos de pessoas que criam uma afinidade maior, que se aproximam maior com esse projeto de governo e, naturalmente, declaram apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Então, para a gente ver, Douglas, o efeito prático desses programas emergenciais nas pesquisas, claro, e nos índices de popularidade também. E a gente vai acompanhar, inclusive tratamos ontem aqui com o Genésio, direto de Brasília, vamos acompanhar a repercussão nas pesquisas eleitorais, porque você tem a manutenção do programa, né? Aí tem aquela história, Tássio, os presidente Lula e tal. Quando você tem uma subida de patamar, ou seja, de patamar financeiro, aí entra a figura do atual presidente Jair Bolsonaro. Então a questão é saber como, nas próximas pesquisas, isso vai se refletir em percentual de voto. Para encerrar, sim, para encerrar, antes eu tenho um detalhe aqui, eu queria tratar, é particular, mas pode ser tratado publicamente. Eu soube de fontes seguras, fidedignas, né? E que não é errado não, é de direito, é justo, merecido, não é? Que após a brilhante cobertura do nosso quartel-general de informação lá, do Teresina Hall, acho que teve alguém que andou passando lá pela safra de 12 anos, eu soube. O senhor conhece essa pessoa, não? Não. Eu estou só na safra dos 32 anos, que é a minha, né? Então, essa safra aí... Mas o senhor sabe do que eu estou falando, né? Sim. Eu vi dizer que teve um membro da equipe que andou ali no 12 anos, quando foi baixar lá, olhou, disse, não, só 12 anos, então o cara teve que voltar, pegar uns 12 anos, enfim, mas isso é de lei. Tássio Cruz, daqui a pouco na política do dia. Vamos falar, Douglas, sobre Freitas Neto e também a polêmica do PT, que a gente não conseguiu falar ontem. João de Deus rebatendo o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, após as críticas ao PT. Ele não gostou nada das críticas de eu falei isso aqui, nós falamos, não falamos, Tássio, antecipadamente? Ele disse, isso aí não vai dar certo, rapaz, isso não vai dar certo. Mas o Tássio traz daqui a pouco. Obrigado, Tássio. Até já. Já você volta.